saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que Dios nos bendiga. Os irmãos preferem em francês ou em português? ¿Qué prefieren, portugués o francés? Francés. O único problema é que em francês ele ainda não fala El direito. único problema es que el padre francés todavía no lo domina. Então eu tenho que pregar em português. Entonces tengo que predicar en portugués. É uma honra muito grande para mim Es un honor para mí conhecer a minha família. conocer mi familia. Mais uma parte da minha família. Una parte más de mi familia. Deus podia ter esperado a gente se encontrar no céu, Dios podía haber esperado para que nos encontráramos en el cielo, mas Ele preferiu que a gente se encontrasse pero Él desde aqui. prefiere que nos encontremos aquí. Eu acho que Ele quer que a gente tenha uma intimidade maior. Yo creo que Él quiere que tengamos una intimidad más grande. É por isso que Ele nos trouxe até Por aqui. eso nos ha traído aquí. Glória a Jesus. Gloria al Señor. Eu agradeço ao pastor Estoy muy agradecido al pastor Julio, que permitiu que eu chegasse até aqui e pregasse no púlpito dele. porque me ha permitido predicar en su altar. O altar de Deus é um lugar muito santo El altar de Dios es un lugar muy santo e está sob a responsabilidade deste y homem. está sobre la responsabilidad de este E hombre. só Deus para autorizar alguém a pregar Y nele. solo Dios puede autorizar a alguien para predicar en él. Há um mês atrás, Hace un mes, eu nunca imaginaria que estaria hoje à noite. yo jamás me imaginaba que estaría aquí. Pela graça de Deus, Pero por la gracia de Dios, eu faço parte do ministério ADDI, hago parte de un ministerio que se llama ADDI, Assembleia de Deus Internacional, Asambleas de Dios Internacional. que tem como objetivo alcançar cada vez mais longe, mais Su pobres, objetivo es alcanzar cada vez más lejos, e, más personas, e ajudar os ministérios do Senhor y Jesus. ayudar a los ministerios del Señor. E eu fui enviado ali em Marseille. Yo fui enviado hacia Marseille Nós estamos no nosso segundo ano de aniversário. hace 2 años que estamos allí. Fizemos agora em setembro. Hicimos ahora 2 años en E septiembre. pela glória do Senhor Jesus Y Cristo, para la gloria del Señor Jesús, já temos 5 tenemos igrejas 5 iglesias em todo o sul da França. en todo el sur de Francia. Aleluia. Aleluya. E Deus nos deu uma visão Y Dios nos ha dado una visión que nós temos que ser cabeça, não cauda. que tenemos que ser cabeza y no cola. Então, com essa fé Entonces, con esta e fe com essa visão do Senhor Jesus y con Cristo, la visión del Señor a Jesucristo, cada cidade que a gente se instala, cada ciudad que nosotros entramos, nós escolhemos o melhor ponto da cidade, escogemos el mejor punto de la a ciudad, maior avenida da la cidade, mejor avenida de la ciudad, onde todo mundo passa, donde pase todo el mundo. e nós declaramos Y declaramos que o Senhor há de nos dar um tempo ali que el naquele Señor lugar. nos va a bendecir en aquel lugar. Nós escolhemos o melhor templo, Escogemos el mejor o templo, melhor prédio, el mejor edificio, e nós dizemos aqui vai ser a casa y do decimos Senhor. aquí será la casa E o del Señor. Senhor tem Y el feito, Señor así lo tiene hecho, porque nós somos príncipes do Senhor. porque somos príncipes del Señor. Aleluia. Amén. Aí os irmãos devem pensar, esse ministério deve ser muito rico. Y los hermanos pueden pensar, pero este ministerio puede ser muy rico. E eu quero dizer para vocês que vocês acertaram. Y quiero decir, sí, Porque, lo han nós, acertado. porque o nosso Deus que nós servimos El Dios a quien servimos é o dono da prata e es do el ouro. dueño del oro y de la plata. Tudo pertence a Ele. Todo pertenece a Él. E Ele diz em Salmo 2, versículo Y 8: Él dice en Salmos 2, versículo 8, Pede-me, pídeme e eu te darei a nação y por yo ela. te voy a dar a naciones por E os herencia, confins da terra por tua y los possessão. confines de la tierra a tu posesión. Você é filho, Usted es hijo, você só tem que pedir. tienes que pedir al Señor. Você é filho, Eres hijo, só basta pedir. basta pedir E o seu pai vai lhe dar. y tu Padre te va a Quem dar. pode dar glória a Deus ¿Quién por puede isso? dar gloria a Dios por eso? Eu vim esta noite, Yo he venido esta noche não tenho medo de y dizer no tengo miedo de que decir eu vim trazer a resposta da tua oração. que vine a traer la respuesta de tu oración. Eu não sabia que essa igreja estava orando a noite toda Yo no ontem. sabía que esta iglesia ayer estaba en vigilia. A minha igreja também estava em vigília ontem à Mi noite. iglesia también ayer estuvo de vigilia Eu tive muita vontade de conhecer o pastor, y yo tenía muchas ganas de conocer al pastor, mas não tenho tempo de sair. pero yo no tengo tiempo de salir. Porque eu tenho igreja que fica a 250 quilômetros uma da outra. Porque tengo iglesias que se quedan a 250 kilómetros Eu una de faço otra. 2 cultos por dia. Hago 2 cultos, 2 reuniones por día. Eu faço um de manhã, Hago uno por la mañana numa cidade a 250 quilômetros eu tenho que fazer en una outro. ciudad y luego a 250 kilómetros tenemos Todas que as hacer otro. noites Siempre, cada noche, eu durmo entre 3 e 4 horas da manhã. yo duermo entre 2 o 3 de la mañana E no outro dia y al otro día eu tenho que continuar a obra do tengo Senhor. que continuar la obra E del eu disse, Señor. Patrick,
ou vamos trazer o pastor até Yo le nós. dije, Patrick, vamos a traer el pastor hasta nosotros. E depois o Senhor disse, não, Y el Señor me dijo, no, eu quero que tu vá até o meu povo. yo quiero que vayas a mi pueblo. Eu disse, Senhor, mas eu não tenho tempo. Y digo, Señor, pero no tengo tiempo. O Senhor disse, é eu que te dou o tempo. Y el Señor me dice, yo soy el dueño del tiempo. Patrick chegou comigo, aleluia. Patrick chegou comigo. Entonces Patrick llega hacia mí Você tem que marcar uma data para ir em y me Barcelona. dice, tienes que marcar una fecha para ir a Barcelona. Eu disse, mas quando, Patrick? Pero y me dice, ¿cuándo? Aí o Patrick disse, essa semana que vem. Y yo le digo, la semana que viene. E ele disse, sexta e sábado, tá bom, Así, pastor? viernes y sábado, ¿está bien, pastor? Eu olhei pro Y Patrick, él me miró a mí eu gaguejei e disse, tá bom, y Patrick. dije, vale, Padre. E o Senhor disse, vai. Y el Señor dice, ves en mi E nombre. pela honra e glória do Senhor Jesus Y Cristo, para su gloria, eu estou aqui neste yo estoy aquí en esta noche. Então diga ao seu vizinho da esquerda, Dígale al vecino que está a su lado, não fala mais comigo. no hables más conmigo, Porque eu quero ouvir Deus falar comigo esta porque quiero noite. escuchar la voz de Dios. Eu quero sair daqui diferente. Quiero salir de aquí distinto. O Senhor vai falar El contigo. Señor va a hablar contigo. A resposta da tua oração chegou. La respuesta hacia tu oración ha Abre llegado. os teus ouvidos Abre tus oídos e seja obediente à voz do Senhor y Jesus. sea obediente a la voz del Señor. Porque pela obediência à voz do Senhor, Porque por la obediencia al Señor, Deus vai começar a agir na tua vida a partir de hoje. Dios empezará a actuar en tu vida a partir de hoy. Ele só precisa de uma Él coisa: solo necesita una cosa, que você o escute que usted lo escuche e o y obedeça. que le obedezcas. Amém? Amén. Quem trouxe sua Bíblia? ¿Quién ha traído su Biblia? Abra sua Bíblia em Lucas Abra su Biblia conmigo en Lucas, 16, el capítulo 16, do 19 del versículo 19 ao 29. al 29. Alguém que lesse em espanhol, ¿Alguien que pueda leerlo en español, por favor? que assim a gente só faz uma leitura. Así hacemos una lectura solamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces él dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Pai eterno, Vamos a orar. Pai eterno, Padre eterno, abre o coração do teu povo, abre Senhor. el corazón de tu pueblo, Señor. Porque se teu povo compreender a tua vontade, Porque si tu pueblo comprender tu palabra, se o teu povo compreender teu plano, Senhor, si tu pueblo comprender tus planes, ele vai crescer e vencer. ellos van a crecer y vencer. Que vai provar a esta nação Y van a probar para esta que nación verdadeiramente tu és o Senhor. que tú eres el Señor. Amém. Amén, Señor. Amados irmãos, Queridos, há algo nesta mensagem hay algo en este mensaje que talvez você nunca escutou, que quizás usted jamás ha escuchado, que você nunca ouviu falar. que no has escuchado hablar. A Bíblia fala La Biblia dice de uma situação de um de crente. una situación de un cristiano, Esse crente y este cristiano estava passando uma crise. estaba pasando por una crisis. A Bíblia diz La Biblia dice que este crente, que este creyente, ele conheceu a Deus él conoció a Dios em plena crise. en plena crisis. A Bíblia
Bíblia diz La Biblia dice que a situação dele era tão que caótica su situación era tan caótica que ele comia que él comía migalhas que caíam da mesa migajas que caían de la mesa de um homem muito rico. de un hombre muy rico. Este homem era rico Este hombre era rico e de uma família y riquíssima. de una familia muy rica. E na porta da casa dele, Y en su puerta, escute bem que eu estou te falando. escúcheme bien lo que le estoy hablando. Na porta da casa En dele la puerta de su casa existia um príncipe existía un que príncipe não sabia que era um que príncipe. no sabía que era un príncipe. Existia um filho de um rei Existía un hijo de rey que não pegou posição de filho de rei. que no ha cogido la posición de un hijo de un rey. Ele continuava Él continuaba a mendigar mendigando na porta do rico. en la puerta del E rico. eu vou te contar o fim dessa Y história. quiero contarte el final de esta A historia. Bíblia La fala Biblia que dice este homem morreu que este hombre murió e foi para o céu, y fue al cielo, mas a situação dele não mudou. pero su situación no ha cambiado. Quando eu olho essa Y história, cuando yo miro hacia esta eu me historia, lembro da igreja de hoje. yo me acuerdo de la iglesia actual. Há muitos homens e mulheres de Deus. Hay muchos hombres y mujeres de Dios. Há muitos príncipes e princesas Hay muchos príncipes y que princesas conheceram a que Jesus, conocieron a Jesús, que receberam a que salvação, recibieron la salvación, mas a sua vida não vai mudar em nada. pero su vida jamás va a cambiar. A vida dele vai continuar a Su mesma vida va a coisa. continuar la misma cosa. E parece que o pastor que pregou para Y ele parece que el pastor que ha predicado para él contou uma mentira, contó una mentira. porque aqui na frente se fala Porque aquí delante hablamos que Deus transforma que a vida Dios do homem. transforma la vida del hombre. Que quando você aceita Y que Jesus, cuando aceptas a Jesús, Deus pega tudo que está Dios caótico coge todo lo que es caótico e transforma em vida y nova. transforma en vida nueva. Veja bem, Pero mire bien, este mendigo este mendigo estava com Jesus, estaba con Jesús, mas não mudou a sua vida. pero no cambió su historia. A Bíblia diz que ele morreu, La Biblia dice que él murió, não foi para o inferno, pero no fue al infierno, porque a salvação é gratuita. porque la salvación es gratis. Não vem pela obra, No viene por la obra para que ninguém se glorie. para que nadie se gloríe. Mas ele morreu, Pero él murió e a Bíblia diz que ele foi para o lugar de y la descanso. Biblia dice que él fue al lugar de descanso. Mas aqui na terra, Pero aquí en la tierra, nada que vimos nele nada de lo que vimos en él atraíamos. atraía. Nada que vimos nesse homem Nada de lo que veíamos en este hombre poderia dizer podría decir que Deus estava na vida que dele. Dios estaba sobre su vida. E algo mais grave aconteceu. Y hay algo mucho más grave que pasó. Você sabia Usted sabía que o testemunho deste que el homem testimonio de este hombre não levou ninguém para o céu? no llevó a nadie al cielo. Não levou ninguém para o No céu. llevó a nadie al A cielo. Bíblia diz La Biblia que dice a pessoa que ele ficava na frente da casa que dele la persona que quedaba delante de su casa não viu Cristo na vida no dele, vio a Cristo en su vida, não viu Deus na vida no dele, vio a Dios en su vida, e essa pessoa morreu. y esta persona murió. E a Bíblia diz que ela foi para o Y inferno. la Biblia dice que él se fue al infierno. Deus já está começando a falar nesta noite. Dios ya está empezando a hablar en esta A noche. Bíblia diz La Biblia dice que Deus se que manifesta Dios se manifiesta aos homens a los hombres através de a você. través de usted, Através de você, a través de ti. as pessoas aí fora Las personas ahí fuera vão alcançar a van a salvação. alcanzar la salvación. Amén. Mas a vida deste homem Pero la vida de este hombre não mudou a vida no daquele homem. cambió la vida del E otro. você sabe o que aconteceu? ¿Y usted sabe lo que ha pasado? A Bíblia diz La Biblia dice que os dois foram ao lugar. que los dos fueron a un lugar. Naquela época, En aquella época, antes da morte de Jesus Cristo, antes de la muerte de as Jesucristo, pessoas direito a morar no céu no com Deus. tenían derecho a vivir en el cielo con Dios. Porque um homem foi condenado por causa dos seus pecados. Porque el hombre fue condenado por causa de sus A pecados. Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. La Biblia dice que el sueldo del pecado es la muerte. Mas eles seguiam a Deus. Pero él siguió a Dios. Eles não podiam ser jogados no lugar de tormento. Y él no podía ser tirado en el lugar de tormento. Lançado em lugar de tormento. Tirado ahí al lugar de tormento. Então o que é que Deus fez? Entonces, ¿qué hizo Dios? Ele preparou um lugar Él preparó un lugar onde as pessoas que não serviam a Deus donde las personas que no servían a Dios ficavam de um lado estaban a un lado e tinha um grande abismo, y había un gran e abismo. as pessoas que temiam a
Deus las personas que temían a Dios não iam para o céu, no iban al cielo, mas iam ao seio de Abraão. pero iban al seno de Abraham. Mas do mesmo lugar eles avistavam um ao outro. Pero del mismo sitio ellos avistaban, veían uno al otro. É por isso que a Bíblia Y fala por eso dice la que Biblia quando Jesus ressuscitou, que cuando Jesús resucitó, muitos ressuscitaram com ele, muchos han resucitado por porque él, era necessário porque era necesario confessar a Jesus como Salvador confesar a Jesús como su Salvador para ser salvo. para ser salvos. Jesus foi até o seio de Abraão, Jesús fue hacia el seno de Abraham, resgatou aquelas vidas rescató todas las vidas para que possa estar com Deus para que eternamente. puedan estar con Dios eternamente. Aleluia. Aleluya. Mas do que eu quero falar, Pero lo que quiero decir que a Bíblia fala es que la Biblia que dice o homem rico, que el hombre rico, ele estava de um lado, él estaba en un lado onde ele avistava o Lázaro. donde él veía a Lázaro. E você vai descobrir esta Y noite usted va a descubrir en esta noche por que este homem não se converteu ao Senhor. por qué este hombre no se ha convertido al Señor. A Bíblia fala Dice la Biblia que este homem levantou a cabeça que este hombre levantó su cabeza e ele viu Lázaro ao seio de Abraão. y vio a Lázaro en el seno de Abraham. O que acontece ¿Qué pasa? que quando você aceita Jesus, Que cuando aceptas a Jesús, você tem que aceitar a mudança que Deus quer fazer na sua vida. tienes que aceptar el cambio que Dios quiere hacer Você en tu tem que vida. pegar uma posição de diferença na sua Tienes que vida. coger una posición diferente. Você tem que pegar a sua posição de príncipe, Tienes que coger tu posición de príncipe, porque senão você não vai ver a glória de porque Deus. si no, no vas a ver la gloria de É por isso Dios. que Jesus falou aos seus discípulos: Por eso Jesús dijo a sus se discípulos, vocês não se si converterem ustedes no se e convierten não se tornar como uma criança, y no sean como niños, não vão ver a glória de no Deus. verán la gloria de Dios. Jesus, ele disse: Jesús dijo, há uma lenda que corre na terra, hay una leyenda que corre sobre la tierra, que a salvação vem através de uma religião. que la salvación viene a través de una religión, Mas a Bíblia não fala isso. pero la Biblia no habla Eu eso. não vim aqui pregar uma religião para Yo no você, vine aquí a predicar de una religión, nenhuma placa y religiosa. tampoco una placa religiosa. Você sabe que quando Deus criou você, Sabes que cuando Dios te ha creado, Ele te criou para reinar sobre essa Él terra. te creó para reinar sobre A la Bíblia tierra. fala em 1 Gênesis 1:26, La Biblia dice en Génesis 1:26, façamos o homem hagamos el hombre a nossa imagem e a semelhança nuestra imagen y e semejanza que Ele reine sobre a y terra. que Él reine sobre la Deus te tierra. criou para reinar. Dios te ha creado para reinar en la Diga tierra. a pessoa que está do seu lado: Dígale a la persona que está a su lado, você foi criado para reinar. ha sido creado para reinar. Então pegue posse da sua bênção. Entonces posea esta bendición. Mas o pecado nos fez perder essa bênção. Pero el pecado nos hizo perder esta A bendición. Bíblia diz que o pecado nos afastou de Deus. Dice la Biblia que el pecado nos alejó de Por Dios. causa do pecado nós fomos cortados Y por el de Deus. pecado fuimos alejados de E Dios. Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus. Y Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Depois que você reconciliou com Deus, Después que te reconcilias con Dios, o reino de Deus é devolvido a vocês. el reino de Dios es devuelto hacia É por ustedes. isso que Jesus falou: Por eso dijo Jesús, arrependei-vos, arrepentíos porque o reino de Deus está próximo. porque está cerca el reino de Dios. A palavra arrepender no original La palabra arrepentirse significa mude de atitude. dice cambio de actitud. Escute bem o que eu estou falando. Escute Mude de bien. atitude. Cambio de actitud. E próximo Y próximo quer dizer ao alcance da sua mão. es cerca de tu mano. Então Jesus disse: Entonces Jesús dijo, crente, creyente, mude de atitude. cambia de actitud. O reino de Deus El reino de Dios está ao alcance da sua mão. está a tu alcance. Você estica a mão e Simplemente pega tienes posse. que tirar la mano y cogerlo. A bênção do Senhor, La bendición del Señor ela é tomada à força. es tomada por fuerza. O dice. reino do Senhor El reino del é Señor tomada à força. es tomado a fuerza. Satanás roubou o reino Satanás ha robado el e reino. ele tenta vender a você. Él intenta venderte. Ele tentou vender a Eva Él intentó vender a Eva algo que já era seu, algo que ya era de ella. mais ousado ainda. Y aún más ousado, Ele tentou vender a Jesus Cristo él intentó venderlo al Señor Jesucristo. algo que já era do Senhor. Algo que ya era del O Señor. diabo está tentando lhe vender El diablo intenta todos los días venderte o que já é teu. lo que ya es tuyo. A Bíblia diz La Biblia dice em Isaías 1:18 en Isaías capítulo 1 versículo 18 que ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, que aunque tus pecados sean como la se escarlata, darão branco como a lã, se van a quedar blancos como e la ainda lana, que sejam vermelho como o y carmesim, ahí, aunque sean rojos como el carmesí, se tornarão mais branco que a van neve. a ser más blancos que la nieve. Aí Deus diz: Y dice Dios, se tu creres si creeres e me y ouvires, me escuchares, comereis o melhor desta vas terra. a comer lo mejor de la tierra. Deus
Ele está prometendo o melhor para você. Dios promete lo mejor a Mas é usted. você que tem que pegar o Pero melhor para usted tiene você. que coger lo mejor. Ele para disse: se tu creres e me ouvires, Dice, si crees y escuchas, comereis o melhor dessa terra. comerás lo mejor de la tierra. Porém, se não creres Pero si no crees e fores rebelde, y eres rebelde, serás devorado pela crise, serás devorado por la crisis, serás devorado pela lei, serás devorado por la ley, serás devorado pela espada. serás devorado por la Porque a espada. boca do Senhor quem disse: Porque dice la boca del Señor eso. desta noite a sua vida não vai ser mais a En mesma. esta noche tu vida no será la Eu misma. tenho certeza Yo tengo la seguridad que Deus levantará um que exército Dios va a levantar un de uma ejército força diferente, con una fuerza de distinta, uma atitude con diferente. un cambio de actitud. Você vai alcançar a sua vitória. Usted va a alcanzar su Porque ela já victoria, foi mandada do céu. porque ya ha sido mandada del cielo. Basta você pegar. Tienes que coger tu victoria. Arrependei-vos. Arrepentíos, Porque o reino de porque Deus está cerca está ao alcance da el tua reino mão. de Dios sobre tu mano. Diz a palavra do Senhor. Dice la Biblia. Aleluia, Jesus. Aleluya. A Bíblia diz Dice la Biblia que quando o rico olhou para o céu, que cuando el rico miró hacia el cielo, você sabe que ele viu? ¿sabes lo que él ha visto? Ele viu o que ele sempre viu aqui na terra. Él vio lo que él siempre había visto en la tierra. Mesmo aquele homem tendo mudado de vida, Mismo que aquel hombre había cambiado de vida, saiu de uma vida de mendigo para uma região celestial. él salió de la vida en la tierra para en la región celestial, O homem ímpio ainda via ele da mesma maneira. pero el hombre todavía le miraba de la misma manera. Há muitos crentes aqui à noite Hay muchos cristianos aquí en esta que noche mesmo depois de ter recebido Cristo na sua vida, que aunque hayan recibido a Cristo en su vida, o teu patrão te vê da mesma maneira, tu jefe te mira de la misma manera, o teu vizinho te vê da mesma tu maneira, vecino te mira de la misma a manera, tua família te vê da mesma maneira, tu familia te mira de la misma porque manera, não há mudança na tua vida. porque no hay un cambio en tu vida. Não é porque você não tem a salvação, Pero no es porque no tengas la é porque salvación, você ainda não pegou posse da glória de es Deus. porque no has cogido la gloria de Você ainda não Dios, pegou posse do reino de porque Deus. todavía no has cogido el reino de E Dios. o homem rico olhou para cima Entonces el rico miró hacia arriba e ele não teve nem coragem de falar com Lázaro. y él no tuvo ni coraje de hablar con Ele Lázaro. estava em sofrimento Él exclama en sufrimiento e Lázaro estava numa posição superior. y Lázaro estaba sobre una posición O superior mundo está em sofrimento. y el mundo está sufriendo. Você está numa posição superior, Tú estás en una posición superior, mas o mundo não está vendo isso. pero el mundo no lo está viendo. Como é que ele pode alcançar a glória de Deus? ¿Cómo puedes alcanzar la gloria de Como é que Dios? o homem pode vir a Cristo ¿Cómo el hombre puede venir a se Cristo você está numa outra si dimensão, tú estás en una otra dimensión? mas ainda resplandece o Pero passado, todavía resplandece tu pasado, ainda resplandece derrota? todavía resplandece derrotas. E o rico olhou para cima, Y el rico miró hacia arriba nem quis olhar para y Lázaro. no quiso mirar hacia Lázaro. E ele fez o que ele fazia aqui na terra. Y él hizo lo que hacía aquí en la tierra. Ele via Lázaro Él veía a Lázaro como um homem que se podia mandar. como un hombre que se podía mandar. E ele disse: Pai Abraão, Él dice, Padre Abraham, manda esse aí manda a este pegar água com a ponta do seu dedo que coja agua sobre la punta de su e dedo colocar na minha boca. y que ponga sobre mi boca. Não é porque você aceitou Jesus No es porque has aceptado a Jesús que o diabo vai te olhar que diferente. el diablo te va a mirar distinto. É sua atitude Es tu actitud que vai fazer ele correr de que você. va a hacer que el diablo huya de A ti. Bíblia diz: resistir ao diabo Dice la Biblia, resistid al e diablo ele fugirá de y él vós. va a huir de vosotros. Ele diz que você é nada. Él dice que tú no eres E nada você diz: eu sou sim. y tienes que decir yo Eu soy. sou príncipe com o Yo Senhor soy príncipe Jesus. con el Señor E Jesús eu tenho o direito de comer o melhor dessa y tengo terra. derecho de comer lo mejor de esta tierra. Muito embora as pessoas testemunhassem do Lázaro, Aunque las personas hacían testimonio de Lázaro, a Bíblia diz dice la Biblia que pai Abraão deu testemunho de Lázaro àquele homem. que el padre Abraham dio un testimonio de Lázaro. O seu pastor pode dar testemunho de você a todo mundo, Tu pastor puede dar testimonio de ti hacia mucha gente, mas se você não mudar de atitude, pero si tú no cambias de actitud, nada vai acontecer com nada va a você. suceder en ti. Abraão deu testemunho, Abraham dio un testimonio e você sabe que aquele homem rico falou: y ¿sabes lo que dijo el hombre rico? esse testemunho não me interessa. Este testimonio no me interesa. Manda esse aí de novo, Manda este otra vez ir lá com a minha família hacia mi familia e pregar para ele. y predicar a ellos. Vejam só, Miren, qual é a tua atitude ¿cuál diante es dos tu homens? actitud delante? Hoje, Hoy Deus me mandou aqui Dios me ha mandado aquí e disse que Ele quer te y Él abençoar, dice que Él te quiere bendecir, mas Ele quer uma mudança de pero Él atitude. quiere un cambio de actitud. Aleluia. Aleluya.
Deus quer uma mudança de atitude. Dios quiere un cambio de actitud. Vou te falar agora Yo te voy a decir ahora de uma outra crise. de otra crisis. A Bíblia relata das crises La Biblia habla sobre las crisis como algo que faz a nação se aproximar de Deus. como algo que hace que las naciones se acerquen hacia Dios. É na crise que a humanidade reconhece Es en la crisis que la humanidad reconoce que há um Deus com o povo de que Israel. hay un Dios con el pueblo de Israel. É na crise que o mundo reconhece Es en la crisis que el mundo va a que reconocer Deus está com você. que Dios está contigo. A Bíblia fala La Biblia dice que no passado houve uma seca, que en el pasado hubo una sequía, porque na época do passado porque en la época del pasado a economia do país la economía del país era baseada na agricultura. era basada sobre la agricultura. Então quando não chovia, Entonces cuando no llovía, a crise vinha, la crisis venía, os animais morriam, los animales morían, não tinha alimento. no había alimento. E a Bíblia Y diz dice la Biblia que na época do profeta Elias que en la época del profeta Elías houve uma grande crise. hubo una gran crisis E o governo y el gobierno chamou o que ele sabia fazer llamó lo que él sabía hacer para resolver a crise. para solucionar la E crisis. ele chamou 450 profetas de Baal. Y él llamó a 450 profetas de Baal, Chamou 450 homens que não adoravam a Deus, 450 hombres que no adoraban a Dios, mas tinham todos os métodos humanos pero tenían todos los métodos y estrategias humanas que aquela época conhecia que conocían en aquella época para que aquele país se saísse da crise. para que aquel país se erguiera otra vez. Mas existia um homem Pero existía un hombre que verdadeiramente tinha a solução, que tenía la solución, porque ele era filho do Deus de porque él Israel. era hijo del Dios de Israel. Deus está te falando, Dios te está diciendo, não importa o problema de toda essa nação, no importa todo el problema de esta se nación, você crer, você vai ver a glória si de Deus. crees verás la gloria de Dios. Aleluia. E a Bíblia diz Y dice la Biblia que aquele homem desafiou e pegou uma atitude. que aquel hombre ha hecho un desafío E ele tomou uma atitude naquele momento. y él tomó una actitud en aquel momento. Ele se levantou Él se levantó e disse: eu vou mostrar a mudança neste y país. dijo, voy a mostrar, a enseñar el cambio en este país. Deus está te falando Dios te está diciendo, para que Deus comece a operar para que Dios empiece a obrar na tua vida. en tu vida, Você tem que tomar uma atitude. tienes que tomar una actitud. E aquele homem disse: olha, Y aquel hombre dijo, mira, nesta crise en esta crisis eu conheço um Deus que pode resolver esta crise. conozco a un Dios que puede solucionar la Eu conheço crisis. um Deus que pode todas as coisas. Conozco a un Dios que puede todas las Eu conheço o cosas. Deus de Israel. Conozco al Dios de Eu Israel. conheço o Deus que criou os céus e a terra. Conozco al Dios que ha creado el cielo y Eu la tierra. conheço o Deus que manda chuva, Conozco al Dios que manda la lluvia, manda o sol, manda el sol, faz brotar a planta do solo. hace brotar la planta E del esse suelo. Deus é meu Pai. Y este Dios es mi Esse Padre. Deus é teu Pai. Este Dios es tu Padre. Então, se esse Deus é teu Pai, Entonces, si ese Dios es tu a crise Padre, não pode te atingir. la crisis no te puede E afligir. aquele homem desafiou uma nação. Entonces, aquel hombre desafió una Deus está nación. chamando esta igreja Dios está llamando a esta para iglesia desafiar uma para nação. desafiar esta E aquele nación. homem disse: Y aquel hombre dijo, vamos fazer um teste. vamos a hacer una prueba. O Deus que responder com fogo, El Dios que conteste con fuego, este é o verdadeiro Deus. este es el verdadero Dios. Vamos erguer dois altares. Vamos a hacer dos altares. Vocês vão fazer do jeito de vocês. Uno ustedes van a hacer de su E manera eu vou fazer do meu y jeito. el otro lo voy a hacer yo, Do jeito que a palavra de Deus fala. como dice la palabra del Do Señor, jeito que Deus quer que você de la faça. manera que Dios quiere que tú hagas. E a Bíblia diz Y la Biblia que dice os 450 profetas de Baal que los 450 profetas de Baal oraram o dia todo. oraron durante todo el día E nada aconteceu. y no pasó nada. Elias disse: Elías dijo, talvez ele esteja dormindo. quizás él esté durmiendo. Se sacrifique, se bate. Sacrifícate, pégate, córtate, Grita mais alto. grita un poco más Tem alto. muita gente na macumbaria. Hay mucha gente que está sobre la hechicería. Tem muita gente oferecendo oferendas a Hay Satanás mucha gente que ofrece ofrendas a Satanás para que a sua situação mude. para que su situación cambie. E você tem tudo na sua mão. Y tú tienes todo en tu O mano. que falta é uma atitude sua. Lo que simplemente te falta es A una. Bíblia diz que nada aconteceu. La Biblia dice nada sucedió. Aí vem um homem de Deus Entonces viene el hombre de Dios. e deu uma grande lição a todos nós. Entonces nos ha enseñado una gran lección. Você sabe o que aconteceu? ¿Sabes lo que ha pasado?
A Bíblia diz La Biblia dice que aquele homem consertou o seu altar que aquel hombre concertó, arregló su altar para que Deus comece a operar na tua vida para que Dios empiece a hacer algo en tu vida e a glória de Deus resplandeça em você, y que la gloria de Dios resplandezca sobre tu para vida, que o mundo veja Deus em você. para que el mundo vea a Dios en tu vida. Você não tem que primeiro oferecer o seu sacrifício. No tienes que primero ofrecer Você tem que sacrificios, se consertar diante de Deus. tienes que arreglarte delante de Dios. Jesus na cruz do Calvário, Jesús en la cruz del Calvario, Ele deu o seu sangue Él ha dado su sangre para te perdoar de todos para os pecados. perdonarte de todos tus pecados. E Ele disse: Y Él dijo, não há salvação no hay salvación se não for através de Jesus si no Cristo. es a través de Jesucristo. É necessário Es necesario você aceitar a que Jesus tienes que aceptar a Jesús como seu único e suficiente como tu Salvador, único y suficiente para Salvador, que o seu altar seja consertado, para que tu altar sea arreglado, para que Deus possa responder a sua para que oração. Dios pueda contestar a tu oración. Deus está te falando. Dios te está hablando. Você talvez esteja querendo comprar a sua vitória. Quizás quieras comprar tu victoria. Eu quero te dizer algo esta Yo noite. te quiero decir algo en esta Não noche. precisa comprar. No hace falta que compres. Deus já comprou para você. Dios ya ha comprado por ti. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesucristo sobre la cruz Ele del comprou Calvario. a tua culpa. Él ha comprado tu culpa. Ele comprou a tua Él crise. ha comprado tu crisis. Ele comprou a tua Él doença. ha comprado tu E enfermedad. ele diz que pelas suas Y dice, pisaduras por sus pisaduras você foi tú sarado. eres sanado. Você foi curado. Eres sanado. Você tem a sua vitória. Tienes tu victoria. A vitória já é La tua. victoria ya es tuya. Deus quer te dar. Y Dios te quiere Mas dar. você precisa consertar o seu altar. Pero diante de Deus. necesitas arreglar tu altar delante de Dios. Conserte o seu altar. diante de Arregla Deus. tu altar delante de Dios. Conserte a sua vida diante de Deus. Arregla tu altar delante de Dios, E tu no vida delante de momento Él. que você oferecer um sacrifício, Y el momento que ofrezcas el sacrificio a Él, você vai ver o resultado vindo do céu. verás que vendrán resultados desde el cielo. Você se lembra que eu estava falando? Acuérdate de lo que yo estaba hablando. Qual era a causa daquela crise? ¿Cuál era la causa de la crisis? Não tinha, No había chovido. No había llovido, no había lluvia. Qual era a necessidade daquela nação? ¿Cuál era la necesidad de aquella nación? Chuva, água. La lluvia, agua. Qual é a sua necessidade hoje? ¿Cuál es tu necesidad hoy? Porque Deus vai te ensinar agora Porque Dios te va a enseñar ahora como alcançar a tua vitória. cómo alcanzar tu victoria. Primeiro, consertar o seu. Primero tienes que arreglar tu. Primeiro, consertar a tua vida. Primero tienes que arreglar tu vida. A Bíblia diz em Mateus 10, versículo 32 e 33. En San Mateo 10, Se tu me confessares diante dos homens, si me confiesas delante de los hombres, eu te confessarei diante do meu Pai. yo te voy a confesar delante de mi Padre que está Mas en se los tu me cielos. negares diante dos Pero homens, si me niegas delante de los eu hombres, te negarei diante do meu Pai. que yo está no también céu. te negaré delante de mi Mas Padre. pastor, vou ter que confessar o meu pecado diante Pero dos homens. pastor, tendré que confesar mi pecado delante de los Não é hombres. isso que Deus está pedindo. No es eso lo que Dios te está Ele diz que pidiendo. tu tem que confessar Él dice, tienes que que confesar Jesus Cristo que Jesucristo é o teu Senhor. es tu Señor A partir de a hoje, partir de hoy. a minha vida pertence a Mi Ele. vida pertenece a Él. Aleluia! Aleluya. No momento que você levantar a mão En el momento que levantas tus manos e que as pessoas estão vendo que você levantou a mão, y que las personas están mirando que has levantado tus manos, você está declarando diante dos céus estás declarando delante de los cielos que neste momento que en este momento você está entregando a tua vida a Ele. estás entregando tu vida a Él. E aí Ele começa a fazer um milagre na tua vida. Entonces Él empieza a hacer el milagro Porque sobre neste tu vida. momento, Porque es en este Que o momento sangue de cruz, da cruz do que Calvário, la sangre de la cruz del Calvario vale para te perdoar de todos os teus viene para pecados. perdonarte de todos tus pecados. E a partir daquele momento, Y a partir de aquel a momento, Bíblia diz que você renasce de novo la Biblia dice que tú renaces otra vez e alcança y alcanzas o reino de Deus. el reino de Dios. O reino de Deus El reino de Dios não é algo que você vai encontrar no céu. no es algo que vas a encontrar en el cielo. Porque se alguém chegar comigo Porque si alguien llega conmigo e dizer, pastor, eu estou precisando de ajuda, y dice, pastor, estoy necesitando de ayuda, eu estou precisando de algo hoje, necesito de algo hoy, Deus pode fazer algo para mim? Dios puede hacer algo por mí. Eu posso chegar com ele e dizer, meu amigo, Yo puedo llegar a decir, amigo, não te preocupa, no te preocupes, entrega a tua
vida ao Senhor, entrega tu vida al Señor, Ele vai te perdoar de todos os pecados. Él te va a perdonar de todos tus pecados. Mesmo que aqui na terra não aconteça nada, Mismo que aquí en la tierra no suceda nada. quando você chegar no céu, Cuando llegues al cielo, você vai ter paz. vas a tener paz. E muitos anjinhos voando. Y muchos angelitos volando. Você vai olhar para mim Vas a mirar a mí e vai dizer, pastor, y vas a decir, pastor, me desculpe, perdóname, mas eu estou precisando de algo pero hoje. necesito algo hoy, Não depois que eu morrer. no después que me muera. Jesus tem isso para você Jesús hoje. tiene eso para usted hoy. Porque Ele disse, tu renascer de novo, Porque Él dice, si vas a renacer otra vez, tu vai ver o reino de Deus. vas a ver el reino de Dios. Aleluia. Deus tem algo de grande para você desde agora. Dios tiene algo grande para usted ahora. Hoje Deus trouxe a tua bênção. Hoy Dios ha traído tu bendición, Mas Ele precisa que você pegue uma atitude. pero Él necesita que tomes una actitud. A primeira atitude La é primera actitud es consertar o seu. arreglar tú. Diga ao seu amigo que está ao seu lado. Dígale al amigo que está a su lado. Você terá sua vitória. Vas a tener tu victoria, Mas conserte primeiro o seu altar diante de Deus. pero primero tienes que arreglar tu altar delante de Dios. Aleluia. Depois que ele consertou o seu altar, Después que hayas arreglado tu altar, aí a Bíblia diz que ele começou a preparar a sua oferenda. dice la Biblia que Él empezó a preparar su Olha que ofrenda. Deus está falando. Mira lo que Dios está hablando. Quando você precisa algo de Deus, Cuando necesitas algo de Dios, você primeiro tem que oferecer a Deus alguma coisa. tienes que primero ofrecer a Dios alguna cosa. Deus não foi criado para você. Dios no fue creado para ti. Escute bem, Escúchame Deus bien. não foi criado para você. Dios no fue creado para usted. Você foi criado para Deus. Tú eres creado para Dios. Aleluia. Amén. Glória a Jesus. E tudo que Ele vai fazer pela sua misericórdia. Y todo lo que hace Dios es por su misericordia. A Bíblia diz que no momento que Ele começou a colocar a sua oferta, Dice la Biblia que al momento que Él empezó a poner su ofrenda, havia um costume na época había una costumbre en la época que eles colocavam um bezerro que ellos ponían un becerro e ele queimava aquele bezerro y ellos quemaban aquel animal para que os pecados deles fossem cobertos. para que sus pecados fueran O encubiertos. sacrifício que eles estavam fazendo Entonces el sacrificio que estaban haciendo era para perdoar os seus pecados. era para perdonar pecados. Mas ele estava precisando de algo mais. Pero él necesitaba algo más. O que é que ele estava precisando? ¿Qué necesitaba él? Água. Agua. O que é que ele estava ¿Qué precisando? estaba necesitando? Aleluia, Jesus. Ele disse, Senhor, eu quero algo mais. Él dice, Señor, yo quiero algo más. Este povo está esperando água. Este pueblo está esperando agua, Señor. Esta nação está esperando algo diferente. Esta nación está esperando algo distinto. Tem 450 homens esperando a minha queda. Hay 450 hombres que están esperando que yo me caiga. Quantos empresários estão esperando que você perca tudo? ¿Cuántos empresarios y cuántas personas están aquí que la gente te está mirando pensando que vas a perder todo? Quantas pessoas estão esperando que você perca o seu trabalho? ¿Cuántas personas están esperando que pierdas tu trabajo? Quantas pessoas estão torcendo para que você vá ao fundo do poço? ¿Cuántas personas están diciendo él va a estar en el fondo del Você pozo? vai compreender o como é o poder de Deus. esta Vas a noite. comprender cómo es el poder de Dios en esta A noche. Bíblia diz que Elias disse, Senhor, nós estamos precisando de algo mais. Dice la Biblia que Elías dijo, Señor, le estamos necesitando de algo más. Esta nação precisa sair da crise. Esta nación necesita salir de la E crisis. a crise dessa nação é a água. Y la crisis de esta nación es el agua, E Señor. aquele momento ele nos deu o maior exemplo Y aquel momento Él nos dio el mayor do que ejemplo nós devemos fazer. de lo que debemos hacer. Você quer ter o segredo da sua vitória? ¿Quieres tener el secreto de tu victoria? Diga ao seu amigo que está do lado, você quer ter o segredo da tua Dile vitória? a tu hermano, ¿quieres tener el secreto para la victoria? Deus vai te revelar agora. Dios te va a revelar ahora. A Bíblia diz Dice la que Biblia depois de ter consertado o seu altar, que después de haber arreglado su altar colocado o sacrifício que serviria para perdoar todos os seus y pecados, puesto el sacrificio que servía para perdonar pecados, colocar a sua vida na mão de Deus, poner su vida sobre la mano de Dios, ele começou a ofertar o que ele estava precisando. Él empezó a ofrendar lo que Él necesitaba. Isso é loucura. Esto es locura. A loucura de Deus La locura de Dios é mais sábia do que os es homens. más sabia que los hombres. Você imagina, Imagínate, você está precisando de água estás necesitando agua e alguém lhe diga, jogue água no y alguien te altar. dice, tira el agua. Este homem falou, Este hombre habló,
vá buscar água. corra, ves a buscar algo. Porque eu estou precisando de água. Porque yo estoy necesitando de agua. Mas o que eu estou precisando não importa. Pero lo que yo estoy necesitando. Porque da onde vai vir muito mais. Porque de donde vendrá mucha. Tudo que eu tenho, Todo lo que yo tengo. tudo que eu sou, Todo lo que yo soy. tudo que pertence a mim, Todo lo que me eu vou pertenece. mostrar para essa nação o que eu vou fazer. Voy a enseñar a esta Eu nación lo vou que voy a derramar hacer. na presença do Senhor. Voy a derramarlo sobre la Eu vou presencia del derramar na Señor. presença do Senhor. Voy a derramarme sobre la E presencia essa del nação Señor. vai ver Y esta nación va a ver que Deus é o que Senhor. Dios es el Señor de señores. Quem está compreendendo, diga amém. ¿Quién está comprendiendo? Dígame. A Bíblia diz Dice la Biblia que aquele homem mandou buscar 4 jarros de água. que él mandó buscar 4 jarras de agua Ele disse: joga em cima do altar. y él dijo, tíralo sobre el altar. Aí as pessoas começam a olhar para você. Y las personas empiezan a mirarte Não, y decir, no, você está ficando louco. estás loco. Não, você diz: não, eu não posso ver o meu templo desse jeito. Dice, yo no puedo ver mi templo así. Davi disse: eu não posso ver o templo do Senhor desta maneira. David dijo, yo no puedo ver el templo del Deus Señor tem um así. compromisso com este ministério. Dios tiene un compromiso con esta iglesia. Quando eu cheguei aqui esta tarde, Cuando yo entré aquí esta tarde, Deus falou comigo Dios habló conmigo que muitas pessoas, que muchas personas, que esta nação que esta nación será transformada será transformada através da glória de Deus, a través de la que vai gloria de sair Dios, desta casa. que va a salir de esta casa. Tudo depende da sua atitude. Pero todo depende de tu actitud. A Bíblia diz Dice la Biblia que Elias disse: jogue 4 jarros de água. que Elías dijo, tira las 4 jarras de agua. Derramaram tudo. Han derramado todo Ele não se contentou. y él no se contentó. Mandou fazer uma vala ao lado do. Hizo un gran hueco E ele disse: joga mais água. y dijo, tirad más agua. Mais 4 jarros foi jogado. Más 4 han sido tirados. Depois ele disse: joga mais uma vez mais água. Entonces él dijo, tira una vez más agua. Que ele deu em abundância. Entonces porque él ha dado en Quando abundancia. você faz uma atitude de fé, Cuando tienes una actitud de fe, quando você faz uma atitude de coragem, cuando haces una actitud de coraje, Deus começa a derramar a bênção Dios sobre você. empieza a derramar su bendición sobre tu vida. Qual é a sua necessidade? ¿Cuál es tu necesidad? Qual é a tua dificuldade? ¿Cuál es tu dificultad? O que é que você está precisando? ¿Qué es lo que estás necesitando? A Bíblia diz Dice la Biblia que a viúva, que la viuda na frente do templo, delante del templo, ela deu o melhor que ela tinha. ella ha dado el mejor que tenía. Qual é a sua necessidade? ¿Cuál es la necesidad que tienes hoy? Deus te falou esta noite. Dios te está hablando en esta noche. Deus quer fazer algo diferente com Dios você. quiere hacer algo diferente contigo en esta noche. Deus quer te tocar diferente. Dios esta te quiere noite. tocar distinto en esta noche. Deus quer te abençoar. Dios te quiere bendecir en Mas esta Ele noche. quer ver teu passo de fé. Pero Él quiere ver el paso de fe. Eu sei que Espanha está em uma grande crise. Yo sé que en España hay una gran crisis financiera. Você sabia que para ter uma colheita extraordinária, Sabes que para tener una cosecha extraordinaria você precisa fazer uma plantação extraordinária? necesitas sembrar también O que extraordinario. é que você está precisando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Eu vim ao socorro do pastor. Yo vine al socorro del pastor. Deus tem revelado este homem muitas coisas. Dios ha revelado muchas cosas a este hombre. Ele nem ousou me falar tudo que Deus revelou. Y él no me habló casi nada de lo que Eu Dios le ha estava dicho. falando com o Patrick. Yo estaba hablando con Patrick E a cada vez que ele me mostrava esse prédio, y cada vez que él me enseñaba este edificio, ele dizia: olha, aqui tem um grande terreno él vazio. decía, aquí hay un gran terreno vacío. Ele não me falava mais nada. Y él no me decía nada más. Ele passou para frente. Él pasó hacia la parte de E ele adelante. disse: aqui tem um outro grande Él terreno dijo, vazio. aquí delante hay otro terreno vacío, A pastor. visão que Deus deu a esse ministério La visión que Dios ha dado a este é ministerio uma visão es grandiosa. una gran visión. Você nem imagina o que Deus vai fazer através Usted desse ministério. no imagina lo que Dios va a hacer a Mas través de ti. Deus escolheu você Pero Dios te ha escogido a ti para para hacer fazer eso, parte desse para ministério, ser parte de este para fazer ministerio, parte dessa para bênção. ser parte de esta bendición. Você se vê só Usted a veces se mira solo diante de 450 homens, delante de 450 hombres, mas Deus quer mostrar a sua glória pero Dios va a mostrar su gloria através de você. a través de usted. Você tem que criar coragem Tú tienes que ser valiente e dar a Deus y dar a Dios o que você está precisando. lo que usted está necesitando. Aleluia. Amén. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Eu estou dando o melhor que eu posso. Estoy dando mi mejor. Eu estou obedecendo
Estoy obedeciendo, mas não estou vendo nada acontecer. pero no veo nada suceder. Não se preocupe. No se preocupe. Você não é a primeira pessoa a me falar isso. No eres la primera persona que me habla eso. A Bíblia também fala disso. La Biblia también habla sobre eso. Deus falou a um homem chamado Moisés: Había un hombre llamado Moisés. tire o meu povo da crise. Dice, saca mi pueblo de la crisis. Deus falou: este homem, Entonces Dios habló a este hombre. tire o meu povo da crise. Saca mi pueblo de la crisis. E aquele homem acreditou. Y aquel hombre creyó. Tirou o povo e botou o povo para andar. Sacó al pueblo y lo puso a caminar. Mas há um momento, pastor, Pero hay un momento, pastor. nós somos homens. Somos hombres. E a nossa fé pode ser abalada. Y nuestra fe puede moverse. Ele chegou diante de um mar. Él llegó delante de un mar. E quando ele olhou para trás, Cuando él miró hacia atrás, Deus tinha fechado o coração de Faraó. Dios había cerrado el corazón de Faraón. Dia eu me perguntei: Entonces un día yo me que pregunté, Deus é esse ¿qué Dios es ese que abre o coração de Faraó, que abre el corazón de Faraón que fecha o coração de y Faraó? luego lo cierra? Que abre o coração de Faraó Que abre el corazón e fecha o coração de Faraó? y luego lo cierra. Quando eu estou conseguindo, Cuando yo estoy logrando, parece que tudo para. parece que todo E para o inimigo se levanta. y el diablo se E levanta. Deus diz que tinha me dado a Y vitória. Dios me dijo, yo te di la victoria. Acredite, Crea, Deus já te deu a tua Dios vitória. ya te ha dado la Você victoria. sabe por que Deus fecha o coração de Faraó? Pero ¿sabes por qué Dios Porque te abre quando el Deus está te corazón? abençoando, Porque cuando Dios te bendice, você para de abençoar a igreja. paras de bendecir la Você iglesia. para de vir à igreja. Paras de venir a la Você iglesia. está muito ocupado. Estás demasiado ocupado. Você diz ao pastor: eu não posso mais vir à Le igreja. dice al pastor, no puedo venir a la Porque iglesia. agora eu consegui um trabalho. Porque ahora tengo un gran E você trabajo. sabe que a crise está Y grande. sabes que la crisis es muy grande. E se eu não obedecer ao meu patrão, Y si yo no obedezco a mi e jefe, se eu não ficar um dia de culto no meu trabalho, y si los días de culto no me quedo en mi trabajo, eu vou perder o meu trabalho. voy a perder mi trabajo. Você sabe o que Deus faz? ¿Sabes lo que hace Dios? Ele fecha o coração de Faraó. Él cierra el corazón de Aí você Faraón. vai estar aqui na Y igreja, vas a estar otro día en la pedindo a iglesia, Deus outro trabalho. pidiendo a Dios otro Mas se trabajo. você tomasse outra atitude, Pero si tomas otra actitud ganhasse o seu patrão para y o ganas a Senhor, tu jefe para el Señor, não só você viria à igreja, no simplemente tú venías a mas la você iglesia, viria com o seu patrão. pero venías con tu jefe a la iglesia para adorar al A Señor. Bíblia diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Si crees, verás la gloria de Dios. Moisés estava diante do mar. Moisés estaba delante del mar. Deus viu que Moisés não ia avançar. Entonces Dios miró y dijo, Moisés no va a avanzar. Então ele fechou o coração de Faraó. Entonces él cerró el corazón de Faraón. Você sabe o que aconteceu? ¿Sabes lo que ha pasado? A Bíblia diz, La Biblia dice em Êxodo 14, en Éxodo 14 que Moisés foi orar a que Deus. Moisés fue a orar a Dios. Porque quando nós estamos na dificuldade, nós vamos orar a Porque Deus. cuando tenemos dificultades, vamos a orar a Dios. Quando está tudo bem, não queremos orar a Y cuando Deus. está todo bien, no vamos a orar. Você sabe para que serve a dificuldade na nossa vida? ¿Sabes para qué sirve la dificultad en tu vida? Apenas para que você saiba Simplemente para que sepas que o perigo do que crente el peligro del cristiano não está na luta. no está en la lucha. O perigo do El crente peligro del cristiano está na abundância. está en la bonanza. Porque Davi, quando estava na abundância, Porque cuando David tenía mucho, ele estava andando pelo palácio, él andaba por el palacio enquanto os soldados deles guerreavam. mientras sus soldados estaban E guerreando. você sabe o que aconteceu? Ele viu uma mulher e pecou com ela. Entonces él vio a una mujer y pecó con ella. Quando você está na abundância, Entonces cuando tú eres quando você abundante, tem emprego, trabalho e dinheiro, cuando tienes dinero, trabajo, você chega de noite llegas por la noche diante da sua cama, delante de tu cama, aí você vai olhar para sua cama miras a tu cama e diga: Senhor Jesus, dices, Señor Jesús, eu te agradeço, yo te agradezco, mas eu estou muito cansado. pero estoy muy cansado. Obrigado. Gracias y te duermes. Mas quando você está na luta, Pero cuando estás en la lucha, você não consegue dormir. no consigues dormir. Você cochila, No puedes dormir, te quedas cai de ahí joelho nos pés do y Senhor. te caes de rodillas sobre los pies del Señor. Você pega no sono, Y coges el sueño se otra vez. lembra da tua dificuldade, Te acuerdas de tu cai nos dificultad pés do Senhor y otra vez Jesus. vas al pie del Señor. Deus te manda luta, Dios te manda luchas apenas para que você saiba para que sepas que o perigo do que el crente peligro del cristiano não está na bonança, no está en la bonanza, mas está na luta. está en la lucha. Aleluia. Amén. Glória a Jesus. Glorias a Jesús. Moisés estava ali diante do mar Moisés estaba delante del mar e ele foi orar a Deus. y él fue a orar a E Dios. Deus disse: por que clamas a mim? Y Dios me dice, ¿por qué me crees? Eu já te dei o segredo da vitória. Yo te he dado el secreto de la victoria. Toca na água e ela vai se Simplemente tienes abrir. que tocar en el agua y ella se va a abrir. Ordem de quem? ¿Orden de quién? Quem deu a ordem? ¿Quién ha dado el orden? Quem deu a ordem? ¿Quién ha dado el orden?
Deus, Dios, aqui vai Moisés, aquí va Moisés, com a ordem de Deus na mão. con el orden de Dios en la mano. Êxodo 14, 21. Éxodo 14, 21, A Bíblia diz que ele pegou a vara, la Biblia dice que él cogió la vara, olhou para a dificuldade giró hacia la dificultad, e pá, bateu na água. cogió la tocó sobre las aguas. Quem pode me dizer o que aconteceu? ¿Quién puede decir lo que sucedió? Isso foi o que lhe contaram nos filmes. Esto te han contado en las películas. A Bíblia não diz que o mar se abriu. La Biblia no dice que el mar se ha abierto. A Bíblia diz que ele bateu na La água Biblia dice que él tocó sobre el agua e nada diante dos olhos dele aconteceu. y nada delante de sus ojos sucedió. A Bíblia diz que veio do Oriente um vento forte. Entonces dice la Biblia que vino del oriente un viento fuerte. Foi ao contrário. Fue lo contrario. Não, o mar não abriu daqui para lá. El mar no abrió de aquí para allá. Ele abriu de lá para cá. Abrió de allá para acá. Na vista dele não viram nada. Y delante de él no vio nada. Você está obedecendo a Deus. Estás obedeciendo a Dios. Você está fazendo tudo que Deus está mandando fazer. Estás haciendo todo lo que Dios Mas você hace. não está vendo nada na sua frente. Pero no ves nada delante de ti. Deus está te falando esta noite. Dios te está diciendo en esta Não te noche. preocupa, não é como tu No queres. te preocupes porque no es como tú Você só tem quieres. que obedecer. Tienes que obedecer Eu acho como eu y quero. yo voy a actuar como É yo conforme a quiero. minha vontade. Conforme mi voluntad. É do Oriente que veio o Es vento del forte. oriente que va a venir un viento E a Bíblia fuerte. diz que soprou a noite toda. Entonces dice la Biblia que sopló toda la E noche. de manhã cedo, Y por la mañana bien temprano, quando eles se cuando levantaram, se levantaron, havia duas paredes. había dos paredes de agua. E eles passaram. Y ellos pasaron a pie seco. Você sabe por que Deus não fez conforme a vontade de Moisés? ¿Sabes por qué Dios no ha hecho como Moisés? Você sabe por que Deus não faz conforme a tua vontade? ¿Sabes por qué Dios no hace conforme tu Conforme o voluntad? teu plano? Conforme tu plan? Porque Ele conhece tudo. Porque Dios conoce O todo. final é como você quer. El final es como tú O quieres. final é a vitória tua. El final de la victoria es tuya. Mas o caminho da Pero vitória el camino para la victoria pertence ao Senhor. pertenece al Señor Jesucristo. Se Deus tivesse abrido o mar Si Dios hubiese abrido el mar, diante de Moisés naquele momento, delante de Moisés en aquel momento, naquela escuridão, en aquella oscuridad, o povo com medo el dos pueblo estaba povos con miedo del pueblo del e aí Egipto. entrar naquela lama Entonces ellos iban a entrar sobre mucha de noite por la noche, iam bater as pernas nas pedras. iban a golpearse sobre las Eles piedras, iam bater o seu corpo naqueles pau velho que estavam se ali. iban a golpear sobre las cosas que habían ahí. Porque o homem ele se desespera. Porque el hombre anda desesperado. É por isso que Deus não faz como você Por imagina. eso Dios no hace como tú lo Mas imaginas. tenha certeza de uma coisa. Pero tenga la seguridad de una Se cosa. você está obedecendo a Deus, Si estás obedeciendo a Dios, Deus já está agindo por você. Dios Glória ya a Deus. está actuando por ti. Deus já está agindo por você. Dios está actuando por ti. Eu vou concluir a minha mensagem. Yo quiero concluir el mensaje. Mas agora eu vou falar o que eu vim falar esta noite. Y quiero hablar lo que yo he venido a hablar en esta noche. Eu contei tudo que eu contei Yo les he contado todo para que você imagine para que puedas imaginar qual é a situação de um cristão. cuál es la situación de un cristiano. Que você pode ser um crente Que puedes ser un cristiano e não mudar a situação da sua vida y que no cambies de situación. e nem a vida dos outros. Y tampoco la vida de los demás. Mas você pode ser um crente Pero puedes ser un cristiano que, se tiver fé, que si tienes você fe, não só vai mudar a sua vida, no vas a cambiar solo mas tu vai vida, contaminar todos que te pero vas amam. a contaminar a todos los que están a tu lado. Nesses últimos dias, Estos últimos días, Deus teve um plano para esta nação. Dios tuvo un plan para esta nación. A Bíblia fala La Biblia dice no livro de Amós, en el libro de Amós, capítulo 8, capítulo versículo 8, 11, versículo 11, que nesses últimos dias que en estos últimos días Deus ia mandar uma fome grande à terra. Dios mandaría un gran hambre sobre la tierra, Não fome de pão, pero no hambre de pan nem de água, y tampoco de agua, mas de ouvir a palavra pero de oír la palabra de de ouvir a palavra de la palabra de aleluia, de ouvir a palavra de Deus. Haverá uma fome grande nesta va terra. a haber una gran hambre sobre la tierra. Eu fui militar há muito tempo. Yo he sido militar hace muchos años Uma das estratégias no militarismo, y una de las estrategias sobre el militarismo para que os soldados bem treinados que estão na frente para que los soldados bien entrenados estén delante, alcancem uma vitória, alcancen la victoria, ele não só tem que ter armas
boas, no solo tienen que tener buenas armas, mas eles precisam ter bons alimentos. pero necesitan buenos Eles alimentos, precisam se alimentar. necesitan alimentarse. Para que uma obra cresça, Para que la obra crezca, ela precisa de meios ella financeiros. necesita de medios financieros. Para que essa obra vá adiante, Para que esta obra vá adelante, para que esse templo impacte essa nação, para que este templo impacte esta ele nación, precisa de finanças. necesita finanzas. E Deus te escolheu para Y isso. Dios te ha escogido para eso. Para que um soldado de elite não alcance a vitória, Para que un soldado de élite no alcance la a victoria, primeira coisa que o inimigo tem que fazer la primera cosa que el enemigo va a hacer é impedir que o alimento chegue até a mão es dele. impedir que llegue el alimento. E a Bíblia diz Y dice la Biblia que nesses últimos que dias en estos últimos días haverá fome e sede, habrá hambre y sed, mas fome e sede da palavra. pero hambre y sed de la palabra de Dios. Mas pastor, como é que você me diz Pero pastor, ¿cómo me dices que a comida vem através do dinheiro? que la comida viene a través del dinero? No livro de Malaquias En el libro de Malaquías 3:10, 3:10, a Bíblia diz: la Biblia dice: trazei todos os dias uma casa do tesouro, traed todos los diezmos a la casa del tesoro, para que não falte mantimento. para na que minha no casa. falte el mantenimiento en mi casa. Quando você não traz a sua oferta, Cuando no traes tu ofrenda, quando você não traz o seu dízimo à casa cuando do no Senhor, traes tu diezmo a la casa del não Señor, só você não é no abençoado, solo usted es bendecido, mas você não abençoa a nação que você está, pero no bendices la nación e también nem que a estás, obra do y Senhor. tampoco la obra del Señor. E muita gente vai ao Y inferno muchas personas irán al por infierno causa de você. por usted. Pastor, o que é que você está falando? Pastor, ¿qué me estás diciendo? Nesses últimos dias, En estos últimos días há um movimento que se levantou no coração da igreja. hay un movimiento que se levantó en el corazón de la iglesia. Hoje se fala que todo pastor só fala em dinheiro. Hoy se dice que todos los pastores solo hablan de dinero. Você deve estar olhando para mim Quizás me estés mirando e está dizendo: eu sabia. y me dices, bueno, yo sabía, Uma hora ou outra, en un momento u otro, esse pastor ia falar de dinheiro. este pastor iba a hablar de dinero. Eu quero falar uma coisa para você Yo hoje. quiero decirte una cosa, Eu não vim especificamente falar de dinheiro. yo no vine a hablar de O dinero. pastor não me disse nada. El pastor no me dijo nada. Eu quero livrar a sua alma do inferno. Yo quiero librarte del infierno, Porque Deus me revelou porque Dios me ha revelado que muitos crentes que muchos cristianos não vão ir para o céu. no irán al cielo, Não só porque saíram da igreja. no porque han salido de la iglesia, Não porque se prostituíram. no porque se han prostituido, Não porque vivem pecando. no porque viven pecando. Muitos crentes não vão ao céu. Muchos cristianos no van al cielo, Porque Deus o trouxe à igreja porque Dios te ha traído a la iglesia para dar alimento à casa do Senhor. para dar alimento a la casa del Señor, Para que o alimento seja levado às outras pessoas. para que el alimento sea llevado a otras Você não personas. pode pregar o evangelho se você não tiver um meio para chegar Tú no até lá. puedes predicar el evangelio si no Esse tienes ministério medios. não pode crescer se você não pregar compromisso com esse Y ministério. si tú no coges el compromiso con este ministerio, tampoco va a crecer. E você sabe o que acontece? ¿Y sabes qué pasa? O inimigo coloca no seu coração El enemigo pone en tu corazón que você não deve fazer isso. que no debes hacer eso. E você sabe o que é que a Bíblia diz? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Em Mateus 25, En Mateo 25, a Bíblia diz que quando Deus levar a sua la igreja, Biblia dice que cuando Dios lleve a su iglesia e que ele vier para o grande julgamento final, y que Él venga a juzgar, ele vier para o grande julgamento cuando final, venga a juzgarnos, a Bíblia diz que ele vai separar o povo no meio. la Biblia dice que Él va a separar al pueblo en E ele medio. disse: vocês vão ficar do meu lado direito Dice, unos van a quedarse en el lado derecho e outros vão ficar do lado y esquerdo. otros al lado izquierdo. E você sabe que ele disse para o lado esquerdo, ¿Y sabes lo que ha dicho al lado izquierdo? ele disse: apartai-vos de mim para o fogo eterno, Dijo, apartaos de mí para el fuego eterno, porque tive porque fome yo tuve hambre e não me deste y de no me diste de comer. comer. Tive sede Tuve sed e não me y deste no me de... diste de beber. O diabo está tirando do coração dos crentes El diablo está sacando del corazón del cristiano o desejo de contribuir na casa el do Senhor. deseo de contribuir en la casa del E Señor. Deus me falou Y Dios me ha hablado que Ele mesmo mandou essa fome e sede para a nossa época. que Él mismo mandó el hambre y la sed para esta E Ele época, escolheu você para que essas pessoas alcancem o alimento. y que Él te ha escogido a ti para que estas personas alcancen el alimento. Mas em vez de você escutar a palavra do Senhor,
Senhor. Pero en vez de escuchar la palabra del Señor, Você fica escutando os outros que dizem. escuchas los demás que te dicen. Você está levando dinheiro pro pastor. Estás llevando dinero al pastor. Você está jogando seu dinheiro fora em plena crise. Estás tirando tu dinero fuera en plena E crisis. eles disseram, quando foi, Senhor? Entonces ellos dicen, ¿cuándo es, Que tu Señor, tivesse fome e sede e nós não te ajudamos? que tuviste hambre y sed y no te hemos ayudado? E ele disse, quando eu estava preso, Él dice, cuando yo estuve preso, tu não foste me visitar. no me fuiste a visitar. Você não sai para pregar. No sales a predicar. Mas aqui existem pregadores e homens de Deus que Pero hay vão aquí en esta iglesia predicadores que visitar van os a hospitais, visitar los hospitales, visitar os a perdidos. visitar a los E a perdidos. sua finança está fazendo que essas vidas sejam alcançadas Y com tu alimento. finanza está haciendo con que vayan a ir. Ele disse, quando estava preso não me fosse visitar. Dice, cuando yo estaba preso no me fuiste a visitar. Tive fome Tuve hambre e não me deste de y comer. no me dices de comer. Sabe que Deus veio falar a você esta noite? ¿Sabes lo que Dios te ha venido a decir en esta noche? Se você não der, Si no das, você vai prestar conta diante de Deus vas a prestar cuenta delante de do Dios que Ele preparou para você. de lo que Él te ha preparado para ti. Ele te preparou para ser alimento para esta nação. Él te ha preparado para ser alimento para esta. Mas para os que estavam do lado direito, Pero para los que están en el lado derecho, Ele Él disse, dice, entraram para o gozo de meu Pai. entrada al gozo de mi Padre. Bendito de meu Pai, Benditos de mi Padre. porque tive fome Porque yo tuve hambre e me deste de y me comer. diste de comer. Tive Tuve sede sed e me deste de... y me diste de beber. Eu gostaria que a igreja ficasse. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Eu queria orar por você. Yo quiero orar por usted también. Que se você quiser vitória sobre o seu problema, Que si tú quieres victoria sobre tus problemas, se a sua crise é financeira, si tu crisis es financiera, você tem que plantar o que você precisa. tienes que sembrar lo que necesitas. A Bíblia diz que você tem que ter fé. Fé é crer no impossível. Dice la Biblia que tenemos que tener fe. Y yo falei Y fe también. es creer en lo imposible. E eu falei também Y también les dije que Deus escolheu você para alimentar essa nação. que Dios te ha escogido para alimentar esta nación. Eu estava escutando o pastor falar. Yo escuchaba al pastor hablando. Este homem tem grandes projetos. Este hombre tiene grandes proyectos para esta iglesia. Ele não me pediu para fazer o que eu vou fazer agora. Él no me ha pedido para hacer lo que voy a hacer ahora. Eu sei que Deus colocou no coração de cada um de Yo vocês. sé que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Ali em Marseille nós trabalhamos desta maneira. En Marsella trabajamos de esa manera. Nós temos um grande desejo missionário. Tenemos un gran deseo misionero. Quando nós fomos enviados para ali, Como cuando fuimos enviados allí, a missão só tinha a possibilidade de nos dar 1.000 euros por mês. la misión nos daba 1.000 euros al mes. Esse 1.000 euros era para que eu me sustentasse, eu mais 4 filhos, Este 1.000 euros yo me tenía que sostener con mis 4 hijos, alugar uma casa para mim, alquilar una casa para mí, alugar um templo alugar una iglesia, e alquilar una fazer iglesia evangelização. y hacer evangelismo. Qualquer uma pessoa ia recuar, Cualquier persona iba a porque a retroceder, vida na França era muito cara. porque la vida en Francia es muy cara. Mas eu acreditei e foi. Pero yo creí y fui. Hoje só a igreja que eu, da sede, Hoy solamente la iglesia, que es la sede, eu paguei 15.000 euros para entrar. yo he pagado 15.000 euros para entrar. E 2.500 euros por mês eu pago de aluguel. Y yo pago 2.500 euros de E alquiler. nós temos 5 igrejas Y tenemos 5 iglesias em 2 en anos. 2 años. Sabe quem fez isso? ¿Sabes quién ha hecho eso? O povo. El pueblo. O Patrick sabe. El Patrick sabe. Eu não tinha um crente. Yo no tenía un Eu cristiano. cheguei na cidade, Cuando llegué en la ciudad, eu não sabia nem onde ia dormir. yo no sabía ni a dónde yo iba a dormir. Com 4 filhos. Con 4 hijos. Alguém me hospedou. Alguien me ha Eu hospedado. fiquei num pedaço de sala deste Yo tamanho. me quedé así un trozo de una sala. Eu vim da América do Sul. Yo vine de la América del Eu Sur. nunca tinha vindo frio. Yo nunca había enfrentado el frío. E não tinha aquecedor naquela casa. Y no había calefacción en E eu aquella dormia no habitación. chão com as minhas crianças. Yo dormía en el suelo con mis E niños olhava para meus filhos y miraba a mis niños. e ficava com pena porque eles tremiam de frio. Y ellos temblaban de E eu frío. disse, Senhor, o que tu viesse fazer comigo Y nesta yo decía, nação? Señor, ¿qué has hecho conmigo en esta Eu nación? olhei e fui para fora e vi um monte de prédio. Yo miré hacia afuera y he visto un montón Eu de disse, Senhor, edificios. como é que eu vou falar de ti nessa cidade de pedra?
Y digo, Señor, ¿cómo voy a hablar de ti en esta ciudad de piedras? E o Senhor me respondeu: Y el Señor me contestó, clama-me clámame e responder-te-ei, y yo te voy a contestar. e anunciar-te Y coisas te grandes voy a e firmes que anunciar não cosas conheces. grandes que no conoces. Hoje nós somos quase 500 pessoas Hoy em todo o somos campo. casi 500 personas. 2 anos, 2 años. 5 igrejas. 5 iglesias. Ainda sustentamos a igreja de Andorra Y todavía também. tenemos una iglesia en Andorra. Faz 6 igrejas. Hacen 6 Tudo para a honra iglesias. e glória do Senhor Para Jesus la Cristo. gloria del Señor Jesucristo. Eu só encontrei empresários em crise, Yo solo encontré a empresarios en crisis. jogadores de futebol que estão sendo despedidos. Jugadores de fútbol que habían sido Tinha um despedidos. jogador chamado Wilton, Hay un jugador que do se llama Olympique de Marseille, Wilton. que o treinador dele disse: tu não vai mais jogar. Y su entrenador dijo, no vas a jugar. Naquele momento ele procurou a igreja, En aquel momento él buscó la iglesia. aceitou a Jesus como Salvador. Aceptó a E Jesús. eu disse: Deus vai te dar a vitória. Yo le dije, Dios te va a E dar la cada vez victoria. que ele falava comigo, Y cada vez que él me hablaba, o problema piorava na vida el dele. problema cada vez era peor. Até que um dia ele disse: olha, o contrato do Deschamps vai terminar. Entonces él me dijo, el contrato del equipo va a E finalizar. agora eu acredito, pastor, Y ahora yo creo, pastor, que o Senhor vai orar. que usted va a orar E esse homem não vai mais assinar. y este hombre no va a E o firmar. Olympique de Marseille vai assinar comigo Y novamente. el club va a firmar otra vez conmigo. Porque ele ganhava quase 150 mil euros por mês. Él ganaba 150.000 euros al E mes. eu disse: eu vou orar. Y él me dijo, E você voy a vai orar ter a por sua usted. vitória. Y usted va a tener su Eu victoria. coloquei a mão sobre ele. Yo puse la mano sobre Eu él, orei sobre ele. oré sobre él. E o Deschamps foi de férias. Entonces luego el entrenador se fue de E vacaciones. quando ele voltou de férias, Cuando él volvió de eu liguei vacaciones, para o jogador e disse: yo llamé al jugador y le e dije, aí, jogador, a sua vitória? ¿qué tal? ¿Cómo está tu victoria? E ele disse: o Deschamps assinou por mais 3 Y anos. me dice, han firmado conmigo 3 años más. O Deschamps assinou 3 anos mais. El entrenador, una vez más, 3 años más. E como é que o senhor falou que eu ia ter vitória, pastor? ¿Y cómo usted dijo que yo voy a tener victoria? E o treinador que é meu inimigo assinou por mais 3 anos? Y el entrenador que es mi enemigo firmó 3 años Eu más. eu já tenho 33 anos. Yo tengo 33 años. Se eu não jogar este mês, Si yo no juego este mes, se eu não jogar este ano, si no juego este nenhum año, time mais vai me comprar. ningún equipo me va a comprar. Eu disse: eu não estou entendendo o plano de Deus. Entonces yo le dije, yo no estoy comprendiendo. Porque quando você bate aqui, Porque cuando tú estás aquí e você bate a água aqui, y coges y tocas el agua aquí, abre a água, a água abre do outro lado. el agua abre al otro Eu não lado. sei o que Deus está fazendo, Yo no sé lo que mas Dios meu está haciendo, Deus já está agindo na tua vida. pero mi Dios está actuando en tu Aleluya. vida. Ele acreditou. Ele creu no poder de Deus. Él ha creído en el poder de Dios. E ele me ligou um sábado. Entonces él me llamó un sábado E ele disse: pastor, y me dijo, pastor, o Deschamps veio me ver. el entrenador vino a verme Ele disse: procura outro y time. dice, busca otro equipo, Porque eu te garanto porque yo te quiero aquí, que tu não vai mais jogar aqui. porque no vas a jugar aquí en este equipo. Não é que eu não gosto de ti. No es que no me gustas, É que o meu empresário es que mi empresario tem jogador aqui na tua posição. tiene jugadores aquí en tu E eu posición não posso te privilegiar y yo no te puedo privilegiar e deixar os meus jogadores do lado de fora. y dejar a mis jugadores fuera. Enquanto eu estiver aqui, Mientras yo esté aquí, você não joga mais. no vas a jugar más. E ele disse: pastor, o homem decretou Él dijo, el hombre decretó que eu não jogo mais. que no voy a jugar más. Eu disse: eu vou te provar que meu Deus Yo existe. le dije, voy a probar que mi Dios existe. Feche o olho, eu vou orar por você. Cierra tus ojos que voy a orar por ti. Esse domingo você joga. Este domingo vas a E eu jugar. declaro isso em nome de Y yo Jesus. declaro esto en el nombre de Jesús. Eu orei por ele. Yo oré por él. Eu clamei a Deus. Yo clamé a Dios. Eu disse: Senhor, eu não sei qual é a decisão do Yo homem. le dije, Señor, yo no sé cuál es la decisión del hombre. Mas para que esse jogador saiba que eu sou um homem de Deus, Pero para que este jugador sepa que yo soy un hombre de Dios, eu quero que ele jogue domingo. yo quiero que domingo él juegue el Quando partido. chegou domingo, alguém me liga El domingo alguien me llama e disse: você sabe, y dice, ¿sabes? o Deschamps botou o Wilton para jogar. El entrenador puso a Wilton a E eu jugar. disse: glória a Y Deus. yo dije, gloria a Dios. Deus respondeu a minha oração. Dios me ha contestado. Eu peguei o telefone Yo cogí el teléfono e eu liguei para o jogador. y yo le llamé al Eu jugador. digo: irmão Wilton, Le digo, hermano Wilton, você vê o poder de Deus? ¿ves el poder de Dios? Você vê o poder de Deus na vida de um homem? ¿Ves el poder de Dios en la vida de un hombre? Eu orei por ti Yo oré por usted e tu jogou. y has jugado. Nosso Deus é poderoso. Vuestro Dios es poderoso. Ele disse: sim, pastor. Él dijo, sí, pastor. Eu vi bem que eu joguei. Yo he visto que he jugado. Mas esta noite Pero en esta noche entrou 6 bandidos na minha casa. entraron seis ladrones en mi casa. Espancou a mim. Me han pegado a mí. Bateram com revólver na minha cabeça. Con el revólver me han hecho daño. Prenderam meus filhos no banheiro. Prendieron a mis hijos. Eu en el vivi trabajo. pior terror
terror da minha vida hoje. Yo he vivido el peor terror de Que mi vida. Deus é esse? ¿Qué Dios es este? Que você ora, Deus me dá uma bênção do lado Que Dios me da una bendición de un e lado parece que piora do outro. y del otro lado empeora. Aí eu disse, Senhor, Entonces yo dije, Señor, eu não estou aguentando mais, Senhor. ya no puedo más, Señor. Eu sou teu servo, Senhor. Yo soy tu siervo. Eu anuncio a tua palavra, não é a minha. Yo anuncio tu palabra, no es Por que mi tu está palabra. fazendo isso comigo, Jesus? ¿Por qué estás haciendo eso conmigo, Eu Señor? disse, me aguarde. Yo digo, tranquilo, Eu estou indo na tua casa agora. yo voy a tu casa ahora. E você sabe que este homem, Y sabes que este hombre, todo fim de semana, todo fin de semana, ele fazia uma festa com os amigos dele. él hacía una fiesta en su casa con sus E ele amigos. gastava 12 mil euros por jantar. Y él por una cena se gastaba 12.000 euros. E todos aqueles amigos, Y todos sus amigos, quando ele aceitou Jesus, cuando él aceptó a Jesús, foram expulsos da casa dele praticamente. fueron expulsos de su Porque casa. eles só procuram bebida, comida. Porque solo querían beber, comer. Mas agora ele tinha a palavra do Senhor. Pero ahora él tenía la palabra. del Então, Señor. na hora do assalto, todos esses amigos voltaram Entonces en la hora que fueron ahí a asaltar a su casa, los amigos volvieron para consolar ele. para E consolarle. agora eu tinha que ir lá no meio deles, Entonces yo tenía que ir delante de ellos, dizendo que Deus tinha trazido solução para a vida deles. decir que Dios había traído solución a sus E vidas. todo esse problema estava acontecendo. Pero todo el problema estaba ahí. Aí eu fui lá e disse, Senhor, eu vou lá em teu nome. Entonces yo dije, Señor, yo voy a ir. Eu lhe garanto que eu saí da porta do meu carro. Yo te garantizo que salir de la puerta de mi coche. Ele tinha um casarão muito grande com um grande portão verde. Él tiene una casa muy grande con un gran portón. Eu bati a minha cabeça no muro. Yo cogí mi cabeza, golpeé sobre el muro. Eu disse, la Senhor, pared. não acredito que tu vai fazer isso comigo. Entonces dije, Señor, no creo que vas a hacer eso conmigo. Eu vou passar essa vergonha, Voy a Senhor, pasar vergüenza diante deste povo. delante de este pueblo. Este povo é muito rico. Este pueblo tiene mucho dinero. E eu estou levando a palavra do Senhor. Pero yo estoy llevando tu Tu palabra. é mais rico do que todos eles, Eres Senhor. mucho más rico que ellos. Além de ser rico, tu é poderoso. Además de ser rico, E eres tu há de me poderoso. exaltar aqui nesta Y terra. tienes que levantarme aquí. Eu abri a porta e fui dirigindo em direção àquele homem. Entonces abrí la puerta y fui en dirección a aquel hombre. Ele estava falando com alguns policiais. Él hablaba con algunos policías. As pessoas começaram a me olhar. Las personas me empezaron a mirar. E eu coloquei o olho nele. Y yo puse mis ojos sobre Os ellos. filhos dele correram, me abraçaram. Sus hijos cogieron mi A esposa abrazo. dele correu e me Su abraçou. esposa vino a E abrazarme. eu peguei ele nos meus braços. Yo le cogí en mis brazos. E eu comecei a orar com ele naquele momento. Y empecé a orar con él en aquel momento. E aquele homem começou a Y chorar. aquel hombre empezó a E eu llorar. disse, Deus, eu não estou compreendendo nada. Y le dije, Dios, no comprendo Mas eu nada. sei que tu já está agindo, Yo sé que Senhor. estás actuando, Señor. Que a vergonha deste homem Que la vergüenza de este se hombre torne honra para que todo esse povo sea veja. un honor para que toda la gente lo vea. E Deus me deu um versículo naquele dia. Y Dios me dio un versículo. Eu olhei para ele. Yo le miré Eu disse, Deus me falou que os teus inimigos não podem y sumir. le dije, Dios me habló que tus enemigos no pueden Porque desaparecer. Salmo 23 diz, Porque dice el Salmos 23. porém uma mesa perante ti na presença dos Pondré teus una inimigos. mesa delante de tus enemigos. Então os teus inimigos têm que continuar vivos. Entonces tus enemigos tienen que Para ver continuar a tua vivos vitória. para ver la victoria que Dios te va a dar. O que aconteceu? Entonces, ¿qué pasó? Eu orei por ele. Lloré por él. Ele foi transferido para um outro Él time. está en otro equipo. Ele foi vendido para uma outra equipe. Fue vendido a otra Essa equipo. equipe nunca tinha ficado nem em primeiro lugar no jogo. Este equipo nunca había quedado en primer lugar en ningún partido. E eu disse para ele, quando você chegar na primeira entrevista, Entonces yo le dije, cuando vayas a la primera entrevista, você diz que essa equipe vai ter a vitória em nome de Jesus. diles que van a tener la primera victoria en el nombre Você de tem que Jesús. declarar com sua boca a sua Tienes que vitória. declararlo con tu boca. Ele fez isso no jornal. Él hizo eso en el periódico. Todo mundo achou graça Todo dele. el mundo reía de él. Em En 2012, 2012, pela primeira vez na en história, la primera vez en la historia, através da oração da a igreja, través de la oración de la iglesia, Montpellier foi campeão do campeonato da França. Montpellier fue el campeón del Para a honra e campeonato. glória do Senhor Para la Jesus. gloria del Señor Jesús. E esse jogador, Y este jugador, sendo defensor, él es defensor. ele marcou um gol da Él vitória. marcó un gol de la E victoria. eu não sabia Y yo no sabía que ele tinha escrito um versículo na camisa do lado de dentro. que él había escrito un versículo en la camisa de E saiu na rede nacional y en red nacional e rede televisión, internacional. y en red internacional. Saiu uma foto que ele levantava a camisa Salió una foto que él se levantaba la e ele camisa apontava o dedo para y cima. la apuntaba hacia arriba, E na camisa dele estava escrito: y en su camisa estaba escrito toda honra, toda la honra, toda glória toda la gloria seja dado sea dada ao nome al nombre do Senhor del Jesus Señor Cristo. Jesucristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Alabado sea el Señor Jesús. Deus vai mudar a tua história. Dios va a
esta noche. Você sabe o que ele fez durante a crise? ¿Sabes lo que él ha hecho durante la crisis? Quando eu decidi colocar a igreja no melhor ponto da cidade, Cuando yo he decidido poner en la iglesia, eu não falei nada para ninguém. yo no hablé nada a nadie. Um dia a mulher dele me chama e Su diz: mujer me llamó y me dijo, eu não sei, pastor, como é que Deus fala com alguém, yo no sé, pastor, cómo Dios habla con alguien, mas Deus falou no meu coração e você me perdoa. pero Dios habló en mi corazón y perdóname. E ele disse para mim que você só tem que procurar um local Y él me dijo, solo tienes que buscar el local que deixa com pagamento é y conosco. que el pagamento lo vamos a hacer nosotros. Até hoje, El pago lo vamos a hacer nosotros. Y hasta ele hoy, paga o aluguel da igreja. hasta hoy, ellos que pagan el alquiler de la iglesia Ele já pagou mais de 90 mil euros para a han igreja. pagado de más de aluguel. 90.000 euros para la Faz iglesia. quase 3 anos que ele paga. Hace casi 3 años que ellos E pagan. além da oferta especial para pagar, Y además de la ofrenda que pagan ahí, una ofrenda especial, ele ainda é dizimista da casa do Senhor. es diezmista en la casa del E Señor. através da bênção daquele Y homem, a través de la bendición de aquel nós hombre, temos abrido várias igrejas para a honra e hemos glória do abierto Senhor muchas Jesus. iglesias para la gloria del Señor. Você quer ser usado por Deus? Tú quieres ser utilizado por Dios, Plante o que você está precisando. tienes que plantar lo que estás Eu vou necesitando. levantar mantenedores aqui. Yo voy a levantar mantenedores Eu aquí. quero homens que Deus tocou. Yo quiero hombres que Dios te ha tocado, Mulheres que Deus tocou esta noite. mujeres que Dios te ha tocado. Eu não quero pessoas que se empolgaram com essa. Yo no quiero personas emocionadas. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted. Eu não estou perguntando se você tem trabalho. Yo no te estoy preguntando si tienes Eu não estou trabajo. perguntando se você tem dinheiro. Yo no te estoy preguntando si Eu tienes estou dinero. perguntando se você tem fé. Estoy preguntando si tienes fe Para dar um passo de fé para nesta dar un noite. paso de fe en esta noche E fazer o milagre acontecer y na sua hacer vida. con que el milagro acontezca en Eu tu vida. quero pessoas Quiero personas que durante um ano que durante un año vão prometer van a prometer diante da igreja delante de esta iglesia que vão ser mantenedor desta obra que van a mantener esta obra com uma quantia con una cantidad que Deus tocar no teu que Dios coração. te va a tocar en tu corazón. Eu disse, Yo te dije, se você quer uma colheita si extraordinária, quieres una cosecha extraordinaria, você tem que plantar uma coisa extraordinária. tienes que sembrar algo extraordinario. Davi, depois de ganhar uma guerra, David, después que ganó una guerra, ele mandou o soldado dele comprar ovelhas para oferecer a Deus. él mandó que los soldados compraran ovejas para ofrecer a Dios. É muito importante que eu vou te falar. Es muy importante lo que te estoy diciendo. Não te preocupe com a hora. No te preocupes con la hora. Deus está falando com você. Dios está hablando contigo. Ele mandou o soldado comprar a ovelha. Él mandó a los soldados compraran ovejas E quando chegou lá, y cuando llegaron allí, o fazendeiro perguntou: el dueño de la hacienda preguntó, para que essas ovelhas? ¿pero para qué estas ovejas? Para Davi sacrificar ao Senhor. Para que David sacrifique al Señor. Ele disse: então não precisa pagar, não. Él dice, no necesita pagar, Leva tudo de graça. lleva todo E gratis. chegou diante de Y Davi. delante de David cuando Ele llegaron, disse: Davi, meu rei, él dijo, David, mi rey, o homem deu tudo de graça. el hombre me ha dado todo gratis. Tudo aqui é de graça. A gente pode sacrificar ao Senhor. Todo es gratis, podemos sacrificar al Señor. Davi olhou para aquilo. David miró aquello A Bíblia diz que se indignou seu coração. y dice la Biblia que se indignó su corazón. Ele disse: quem sou eu Dice, ¿quién soy yo para oferecer a para Deus ofrecer a Dios algo que não me custe nada? algo que no me cueste nada? Quem sou eu ¿Quién soy yo para oferecer a Deus para ofrecer a Dios algo que não me custe nada? algo que no me cueste nada? Você sabe que nós estamos acostumados a fazer? Sabes que estamos acostumbrados a A hacer, esmolar a obra de Deus. a dar poco a la obra de Um Dios. dia eu estava na igreja Un día yo estava en la e iglesia eu tinha por costume tirar uma moeda e dar de oferta. y yo tenía por costumbre sacar una moneda y dar de E ofrenda. na hora que a oferta estava Y passando, cuando pasaba la ofrenda, que eu peguei aqueles 2 euros para ofertar, que yo cogí las 2 euros para o ofrendar, Senhor falou no meu coração: el Señor habló en mi corazón. se eu te abençoar Si yo te bendigo da mesma maneira que tu abençoa a minha de obra, la misma manera que tú bendices mi tu obra, vai estar feliz? estarás contento. Eu me humilhei diante de Deus, Yo me humillé delante de pedi Dios, perdão, pedí perdón. e desde aquele Y dia desde aquel día eu comecei a ser um ofertante da casa do yo Senhor. empecé a ofrendar correctamente en la casa del O Señor. dízimo é um mandamento. El diezmo es un mandamiento. Você só está devolvendo o que não é seu. Devuelves lo que no es tuyo. A fé La fe é quando você oferta do que é seu. es cuando ofrendas de lo que es tuyo. Eu quero levantar mantenedores. Quiero levantar mantenedores. Você vai fazer um teste durante um ano. Vas a hacer una prueba durante un año. No mesmo dia En el mismo día que você marcar com essa igreja, que vas a marcar con esta iglesia, você vai trazer essa oferta que Deus está colocando no seu coração. vas a traer esa ofrenda que Dios ha puesto en tu corazón Todo mês, todos los meses durante um ano, durante un año, para que Deus multiplique
multiplique a missão desta obra. para que Dios multiplique la misión de esta iglesia E que essa obra possa crescer y muito que esta mais. obra venga a crecer mucho más. Quantas pessoas sentiram no coração isso? ¿Cuántas personas han sentido en su corazón Vem aqui, eso? meu irmão, aqui na frente. Vem Venga aqui, aqui delante. Só as pessoas, vem aqui, meu irmão. Solamente las personas que han sentido. Eu quero uma irmã que anote o nome e ela vai pegar o nome e a data. Yo quiero una hermana que Todo mês você vai vir com essa mesma quantidade durante um ano. todos los meses usted va a venir con esta cantidad durante un año. Você vai dar o seu nome, não é diante de